salve a igreja com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Aleluia. Primeiramente gostaria de dizer que eu não compareci quinta-feira, porque eu fiquei de a pé, meu carro estragou, daí não teve condições de vir. Então eu gostaria de dar meu testemunho, que meus irmãos, eu moro na Santa Luzia, começo da Vila Manaus, e tenho a minha casa, graças a Deus, e é uma casa até boa, mas depois que o chuvarada começou a dar problema. E 2 ou 3 vezes entrou água dentro de casa. Aí eu comecei a orar ao Senhor, para que o Senhor me entrasse providência para eu sair daquela casa, né? Mas como vocês sabem que hoje, o cara vender uma casa contra outra não é fácil. Mas eu orando ao Senhor, e no começo do ano, eu fui visitar uma igreja, aí o presbítero falou assim, vocês, até não foi vocês, ele disse nós, que ofertamos, que doamos, plantamos nesse ano 2010, este ano de 2011 será o ano da colheita. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, eu peguei essa palavra para mim, eu me agarrei nessa palavra e comecei a orar. Aí comecei a ver uma casa, tal, conversar, mas não estava fechando, não dava. E logo em seguida, a missionária Ernesto abriu essa campanha. E eu, imediatamente, peguei e fiz o meu pedido. E é claro, o primeiro pedido foi a minha casa. Para que o Senhor faça providência nesse negócio. E domingo eu depositei meu pedido ali. Aí, segunda-feira, fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, a mulher me disse assim, o Fabrício esteve aqui e já deu a entrada da casa para você ir lá assinar o contrato e assinar as promissórias. Glórias a Deus. A minha casa já estava comprada segunda-feira. Glórias a Deus, aleluia. E daqui mais ou menos um mês, eles terminam a casa que eles estão construindo para a gente se mudar. Então já estou praticamente com a casa nas mãos, comprada já. Glória a Deus. E estou muito feliz, muito alegre, eu e minha família entrego esse testemunho para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O seu voto, o seu testemunho, direitinho a casa do Senhor, né? Fazer direitinho, tudo que o Senhor manda, glória a Deus, com as suas ofertas que o Senhor diz, ele abre, dá as ofertas direitinho que ele abre com ela do céu. Se não abrir, é porque alguma coisa está errada. Glória a Deus, aleluia. Eu salvo na igreja com a paz do Senhor Jesus. Testemunho que eu tenho. Cumprimentos, amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho 3 testemunhos, irmãos, mas não são testemunhos atrasados nem acumulados, e sim desses últimos 7 dias. O primeiro, como muito vimos, domingo a nossa igreja estava cheia. Mas Deus, há muito tempo atrás, há um tempinho atrás, umas 2, 3 semanas, já tinha mostrado em sonho, ou por que não dizer em profecia, que a nossa casa estaria cheia de pessoas diferentes, em não sua fé e não seu amor, adorando ao Deus que vive. Aleluia. Mas juntamente nesse sonho, Deus mostrava eu cansado. E por quê? Porque era como diz lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Satanás não queria que eu participasse dessa campanha, dessa reunião maravilhosa como participamos domingo passado. Outro testemunho é que Deus mostrou outros dias um sonho também de uma pessoa a qual tinha ganhado um livramento de cair de bicicleta e se quebrar tudo. E ontem esteve aqui uma irmã, trouxe seu filho que caiu e quebrou tudo. Mas aí você pergunta por que, cooperador, que você está testemunhando isso? O testemunho é porque Satanás, quando ele se levanta, ele não se levanta para machucar, ele se levanta para matar a pessoa. Mas Deus, ele disse, neste não toca, pois esse é meu filho, aleluia, e deu livramento para essa pessoa. Por isso que eu testemunho. Meu testemunho é que sexta estive escutando o programa Voz da Libertação, a qual pedi um versículo, e o pastor usado, entregando a profecia para mim, disse que Deus iria me usar com unção e com poder e com autoridade e com fogo na pregação, e que seja feita a vontade dele, não a minha. Então, testemunhos para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus.
sábado e essa campanha não foi em vão. Eu estava trabalhando em casa e caiu um moeirão, e eu fui tentar aguentar, e esse moeirão rasgou a minha mão aqui, ó. Rasgou a minha mão. E eu ziprou essa minha mão, tudo ziprou, eu não conseguia nem acelerar a minha moto. Não podia. E aqui, ó, cortou fundo e a mão ziprou tudo. E a minha mãe disse assim, leva essa pomada e passa essa pomada. Assim, não, mãe, eu tenho um óleo ungido em casa, eu vou passar e amanhã já está bom. E eu cheguei em casa, eu fiz a minha oração e passei esse óleo ungido, ficou somente a marca na minha mão. É muito que eu tenho para essa tarde aqui na casa dele. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Bom, vocês sabem que eu vou para o Paraguai, né, todo mês, praticamente. E esse mês eu marquei minha passagem, sem ter condição, foi nada. Aí marquei, e sempre eu tenho de costume de abrir a Bíblia e ler um versículo, alguma coisa. E aí veio uma palavra para mim. Aí eu confiei naquela palavra. E 2 dias antes de eu ir para o Paraguai, o dinheiro veio para mim. E eu fui. E a palavra é Isaías 45, que o irmão Felipe vai ler para nós. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e adecerarei os ferrolhos de ferro. Então, chegando no Paraguai, parecia que estava tudo bem, fiz todas as minhas compras. E o resto do pessoal não tinha feito ainda. Eu fui a primeira a chegar no ônibus. Eu comecei a ungir todas as bolsas que chegavam. Para que Deus abençoasse a todos, não só a mim. E ungi todas, ungi o ônibus, ungi os motoristas. E quando chegou Glória a Deus. lá na receita para passar, o fiscal, antes de nós descer tudo do ônibus, antes de o motorista entregar as folhinhas, né, para ele já mandou 3 pessoas descerem, que elas já estavam cadastradas. Daí todo mundo já ficou com medo, né, porque tinha 3 cadastradas, eles podiam pegar no ônibus. Então, aí eu já pedi ao Senhor, Senhor, o Senhor colocou no meu coração que eu ungisse a todos, e que ninguém perdesse nada. Então que elas vão, mas que elas voltem com tudo. E elas foram, demorou muito, deu tudo errado, eles queriam trancar o ônibus, queriam prender, nós ia ficar lá, e eu fui orando, todo mundo orando, pedindo, e até que chegou a hora que foi tudo liberado para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. A coisa que eu tenho para contar é que eu conheci a dona Ernesto lá no hospital. Aleluia. E eu estava passando por uma batalha muito grande, a minha sogra tinha acabado de falecer, a casa não estava no meu nome, sem eu falar nada para ela, eu estava muito atormentada, desesperada. O Espírito Santo foi falando, revelou o que eu estava passando para ela foi falando em línguas naquele momento. O meu colega, que é bem descrente, que só fala, não acredita em Deus, ele regalou o olho, ficou bem assim, apavorado, assim, quieto, e Deus foi fazendo a obra. Hoje eu estou com a minha casa no meu nome, foi tudo resolvido. Eu estava assim, muito angustiada, um vazio muito grande, uma depressão assim, muito profunda. E a dona Inés me convidou, que o Senhor tinha falado com ela para me fazer uma campanha de 7 semanas. Vim aqui na casa dela para orar. E assim, ó, eu estou bem melhor, assim, ó, do que eu estava, eu já melhorei 80%. Aleluia, glória a Deus. A outra vez que eu tenho para contar é que meu esposo é bem descrente. Eu já estou para vir aqui visitar há uns 2 meses atrás, nunca posso vir porque tem que estar explicando para ele. Às vezes o inimigo usa ele para ele contender, para ele não deixar eu vir. E, então, a semana eu vim aqui, que era mais uma semana de campanha com a dona Ernesto, e ele chegou em casa, meu
adormecido, assim, quieto. Daí eu disse assim, um dia antes ele tinha compreendido comigo porque eu estava orando e ele só disse que eu só queria saber de orar, só queria saber de pastor, que era para me largar aquilo ali, e começou a reclamar. E agora eu tenho que estar orando de madrugada, eu já orava, mas esperando ele sair da mina para depois orar, para ele não se brigar. E daí eu estou indo lá na Dona Ernesto, ele vinha assim, o que tu, mas aliás, o que tu faz lá? Eu vi que ele sentiu um temor, assim, que ele ficou, assim, quase que ele se convidou para vir junto. Aleluia, Jesus. Daí eu disse assim, eu vou lá aquela hora, o Espírito Santo usa ela, a gente conversa, lê a palavra, e estou indo lá. Daí ele disse, é que lá na mina saiu uma lista de 200 pessoas para ir para a rua, ali na Coperninas. Vai 200 mineiros para a rua amanhã. Se meu nome não estiver lá, eu vou para a rua. Eu, como sou dizimista fiel, e estou caminhando para fazer a vontade do Senhor, eu procuro fazer a vontade do Senhor. Não sou perfeita, tenho muito que aprender, estou caminhando no caminho do Senhor, mas estou tentando obedecer Ele e botar meus filhos no caminho dele. Eu peguei e não falei nada para ele. Eu disse assim, Senhor, eu sei que ele não vai para a rua porque eu sou dizimista fiel e eu confio na tua palavra. Quando foi ontem, ele chegou da mina e disse que o nome dele não estava lá. Ele ficou, foram 200 mineiros para a rua, mas ele continua trabalhando lá. Graças eu a agradeço Deus. em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Testemunha, 2 testemunhos. Um é que começou, depois de muito tempo, quem sabe até anos, começou a sair um sangramento do meu nariz. Mas por que está testemunhando isso, cooperador? Porque eu creio que era a prova de Deus e eu sei o porquê a prova. Mas eu podia, pensei todo dia que saía esse sangramento do nariz, eu podia pegar e ficar me orando, Deus, por que isso? Deus, tu não está mais comigo, mas não, eu deitava, eu estava, glória a Deus, eu estava aleluia. Porque eu sei que era a prova do Pai. Outro testemunho, quinta-feira, o pastor Pedro Paulo estava orando por mim. E creio que o Espírito Santo foi que revelou, porque ele não é um homem. Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O testemunho que eu tenho para passar para a igreja não é de mim, é do meu filho. Como todos sabem, foi pedido oração pela missionária, pelo pastor, e foi colocada a igreja em oração porque meu filho estava no hospital e não estava passando bem. Mas nosso Deus é tão maravilhoso, irmãos, que na segunda-feira ele já teve alta, ele está em casa, graças a Deus. Eu entrego esse testemunho para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus! Irmãos, com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, o testemunho que eu quero dar é que eu estou vindo de carro para a igreja, só que daí domingo eu cheguei aqui na frente e o meu filho que faz a volta sempre. Todo domingo ele faz a volta bem certinho, só que domingo passado ele bateu em outro carro. Aí eu estava com medo de chegar em casa, disse, meu Deus, vai na frente, Senhor. E fiquei orando por causa do meu marido, porque ele é muito bravo. Aí eu disse, meu Deus, quando ele chegar em casa ele vai brigar muito, o que eu não vou fazer? E para a honra e glória do Senhor, quando eu cheguei, eu disse para ele que a gente bateu o carro, ele disse, pois é, mulher, fazer o quê, né? Agora o jeito é só arrumar. Glória a Deus. Testemunho para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A bênção que eu tenho para passar para a igreja é que na quinta-feira nós tivemos aqui o nosso círculo de oração. E o nosso pastor Pedro Paulo, ele ungiu as mãos de cada vida que se fez presente aqui em nosso meio. E para a honra e a glória do Senhor, eu fui curada naquela noite, que eu tinha um caroço no meu pulso, e desapareceu em nome de Jesus. Palmas bem alegres que é para o Senhor Jesus. Eu salvo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, o que eu tenho a dizer, não, testemunho, é uma coisa que aconteceu agora. Estava vindo para a igreja. É, glória. De repente, uma guria apareceu na frente do meu carro. E pela glória e a honra do Senhor, eu pus o pé no freio, consegui parar em cima da guria. Graças a Deus. Aleluia. E entregar para a igreja.